Agora é oficial, sejam muito bem-vindos. Hoje vocês vão entender por que milhares de empresas quebram por isso que nós vamos falar aqui hoje. E vocês vão entender também como dominar o fluxo de caixa da empresa. O que precisa ser feito, quais os cuidados, quais os pontos de atenção, para que serve, para que serve isso, como fazer isso numa pequena empresa. Tá? Então, estamos aqui na aula 91, tá? Na live 91, quer dizer que nós estamos há mais de 91 semanas fazendo conteúdo para ajudar vocês, donos de empresas, a ter mais crescimento. Eu sempre trago aqui experiências e conhecimentos e tudo que eu aplico na minha empresa, trago para cá, para vocês, junto aqui através da Fly Empresas. E é o seguinte, o que me fez querer trazer esse conteúdo aqui sobre fluxo de caixa? Para vocês entenderem. Tá? O que acontece é o seguinte, pessoal, a triste realidade de empresas do Brasil, né, na verdade, isso se estende até para fora do Brasil, mas a triste realidade é que 75% das empresas quebram nos 5 primeiros anos. Esse dado diverge em alguns lugares, tá? Alguns estados é um pouco diferente, alguns estados é um pouco menor, alguns estados é um pouco maior, mas é uma média, tá? Que se ampliado para 10 anos, esse número chega a mais perto do 100 ainda, tá? E aí, o que é a causa mortis, né, da empresa? O que fez ela quebrar? Qual que é o suspiro final? Né? O que foi escrito no atestado de óbito da empresa ali, dessa triste realidade? A principal causa é problema de fluxo de caixa. É problema de fluxo de caixa. Eu vou explicar aqui o que é fluxo de caixa, a diferença de caixa e lucro. Lucro não é a mesma coisa que caixa. Vou explicar por que a falta de caixa quebra mais que a falta de vendas. Eu fiz uma enquete lá no Instagram sobre isso hoje, tá? Vou explicar tudo isso aqui, mas a principal causa de quebra das empresas é isso, é o fluxo de caixa, são problemas de fluxo de caixa. E a gente vai entender também que os problemas de fluxo de caixa, na verdade, são consequências, né? São de outras causas, né? Que vai desencadeando ali e chega um momento que a empresa não tem dinheiro, não tem capital de giro para arcar com compromissos, arcar com fornecedores, cumprir compromissos com fornecedores, pagar salários, pagar aluguel, pagar impostos. E aí começa a se complicar, começa a se enrolar, começa a buscar endividamento no banco, antecipação de cartão, diminui a margem por causa de juros e vira uma bola de neve ali, o negócio vai crescendo, crescendo, crescendo. Tá? Então nós vamos falar aqui como dominar o fluxo de caixa da empresa e como evitar ir na mesma direção da maioria das empresas do país. É como evitar ir nessa direção de quebra por causa de fluxo de caixa. Porque uma coisa é certa, tá? Uma empresa que não está olhando para o fluxo de caixa está correndo perigo. Está correndo perigo. É igual dirigir um carro de olhos vendados. Tá? Vai indo, vai indo, vai indo. A rodovia pode estar vazia e pode ser só reta. Mas deixa vir uma curva. Tá? Deixa vir algo ali inesperado. Tá? Você não pode dirigir um carro de olhos vendados. Tem que saber o que está acontecendo, aonde você está indo. Tá certo? Então, vamos falar disso aqui, de fluxo de caixa hoje aqui. Sobre a enquete que eu fiz no Instagram, eu perguntei assim, o que mais quebra uma empresa? Falta de vendas, coloquei concorrência, coloquei fluxo de caixa, coloquei briga de sócios, que é uma coisa que quebra a empresa também, e não coloquei falta de lucros. Poderia colocar, mas ia ficar difícil demais se vocês acertarem. Tá? Mas o que mais quebra não é a falta de vendas, é a falta de caixa. Tem mais empresas que morrem por excesso de vendas, por dar um passo ali que não estava preparado para dar, do que empresas que efetivamente quebram por falta de vendas. Tá? Porque o que acontece? Existe uma coisa, não vou entrar nesse âmbito técnico demais aqui, mas existe uma coisa que chama efeito tesoura no mundo financeiro, que é o seguinte, né? Vamos pensar aqui uma analogia aqui. Imagine que você revende produtos. Né? Tem até um conector que eu comprei aqui para o meu monitor esses dias, está aqui, ó, vou pegar ele de exemplo. Imagine que você revende conectores. Aí, você pegou o seu capital, comprou 100 conectores, colocou no seu estoque. Na hora que, o que você fez? Na hora que você comprou isso, você chegou para o seu fornecedor, pagou à vista ali para ter um desconto de
10%, por exemplo, pegou o seu dinheiro para o fornecedor, entregou para ele, ele te entregou 100 produtos iguais a esse aqui. Isso virou o seu dinheiro, né? Você pegou isso e colocou lá dentro do armário da sua empresa. Isso virou dinheiro, né? Então, o dinheiro saiu da sua empresa no T0, no dia zero, aí isso ficou no seu estoque, 100 produtos desse. Aí você começou a vender, né? Passou nos 10 primeiros dias, vendeu alguns, depois vendeu outros. Vamos supor que chegou alguém, né? Foi comprando, 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 e aí os clientes compravam, você pegava o produto para ele, entregava na mão do cliente, né? Você entregou seu dinheiro na mão do cliente, aí o seu cliente pagou no cartão de 2 vezes ou 3 vezes, por exemplo. Obviamente isso aqui é um valor menor, mas a título de exemplo aqui, o cliente pagou em 3 vezes esse produto. Você pegou seu dinheiro, entregou para ele, e o dinheiro vai voltar em 3 meses. O dinheiro saiu, você demorou para vender, você entregou seu dinheiro para o cliente o dinheiro vai voltar em 3 meses. Aí na sua cabeça você vai pensar assim, pô, vendi tudo, vou comprar mais. Acabou de vender tudo, você vai comprar mais. Você comprou mais, você comprou 300. Com que dinheiro? Se o seu dinheiro não voltou ainda. Dinheiro da empresa, dinheiro está circulando ali. Beleza, comprou 300. Pagou o fornecedor ali no D0, né, no dia zero. Ele te entregou 300 e colocou dentro do seu estoque. Aí foi vendendo, vendendo, vendendo a prazo. Né? Aí de 3 vezes, de 5 vezes, 6 vezes, enfim. Aí o dinheiro não voltou ainda. Por quê? Porque foi parcelado. Só que aí no dia 5 você já tem que pagar folha. No dia 10, por exemplo, você tem que pagar aluguel. No dia 20 você tem que pagar adiantamento. As contas estão acontecendo. Só que o dinheiro está na rua. Você vendeu muito, o dinheiro não voltou, as contas acontecem. Gera uma coisa chamada efeito tesoura, quando a necessidade de capital de giro que você precisa ali para arcar com seus compromissos fica maior do que efetivamente o que você tem, porque você começou a crescer com o fluxo de caixa desregulado, né? Cresceu o fluxo de caixa desregulado, isso quebra uma empresa. Obviamente, quando você tem tudo estruturado, você vê isso com certa antecedência. Você vê no fluxo de caixa, essas previsões, que isso vai acontecer, você consegue agir no presente para atuar e evitar que isso aconteça. Então, crescer errado é um risco. Eu falo muito aqui de crescimento, crescimento, pessoal, vamos crescer. O objetivo aqui, meu propósito aqui é proporcionar crescimento para vocês, donos de empresas. Mas não é crescimento a qualquer custo, crescimento para vocês lá na frente quebrarem. É um crescimento que se sustenta, é um crescimento que você entende o que está acontecendo, que consegue possível de ser replicado, mantido, sustentado. É isso que a gente busca aqui, trazer aqui. Então, quando a gente fala de fluxo de caixa, gestão financeira, enfim, a gente acaba falando de números, né? De números, de contas. Nas lives, nas aulas aqui, eu tento trazer exemplos, analogias para ficar o mais leve possível. Mas, em alguns casos, tenho que dar exemplos numéricos, fazer algumas contas junto com vocês aqui. Isso tende a ficar meio pesado para alguns, que têm bloqueios em relação a números, pessoal. Mas o que acontece? Uma coisa é certa, tá? A linguagem dos negócios são os números. Tá? A linguagem dos negócios são os números. A gente pega os números de uma empresa, relatórios, demonstrações financeiras de uma empresa, a gente consegue saber o que está acontecendo naquela empresa. Os números não mentem, eles falam se o dono está fazendo um bom trabalho, falam se a empresa está conseguindo vender bem, falam se o dono está tendo eficiência de vendas, falam se está tendo eficiência de entrega, eficiência operacional, se está tendo uma eficiência administrativa. Os números não mentem. Então, para a gente falar desse tema aqui, fluxo de caixa, falar do tema de gestão financeira, falar de crescimento para a sua empresa, você, dono da empresa, tem que olhar os números sabendo que eles estão querendo te passar uma mensagem, um recado. Quando você organizar tudo que acontece na sua empresa em relatórios financeiros, você tem que saber que ele está querendo conversar com você. Tá? Não fica com medo de números, não. Os números passam uma mensagem, eles são a linguagem dos negócios. Tá? E o objetivo da gestão financeira, para a gente falar de fluxo de caixa aqui, vocês entenderem a importância do fluxo de caixa, o objetivo da gestão financeira é gerar valor, obter lucro e construir caixa. Por quê? O que acontece enquanto se faz isso? Quando gera valor, obtém lucro e constrói caixa. Gerar valor numa empresa, o que é gerar valor numa empresa? É a venda. É a venda. Quando
vende alguma coisa para o cliente, a empresa gera valor para o cliente, então o cliente dá dinheiro em troca. Enquanto faz isso, a empresa tem que obter lucro, né? Vendi, entreguei, gerei lucro, transformando esse lucro em caixa, pega esse caixa e investe em crescimento para conseguir gerar valor para mais clientes, gerar mais lucro, gerar mais caixa, investir em mais crescimento e assim a coisa se sustenta. Então a gestão financeira tem que estar olhando para todas essas fases, gerar valor, né? Tem que estar andando bem próximo com vendas ali, tá? A gestão financeira, precificação, fluxo de pagamentos, enfim, definição de metas, planejamento, tá? Então gera valor, obtém lucro, custos, preço, diferenciação, anda junto com a vendas novamente, medalha de orientações e construção de caixa. Tá? E caixa, uma dúvida importante que às vezes acontece, caixa é diferente de lucro. Caixa é diferente de lucro. O lucro o que é? O lucro é um resultado teórico. Se você chegar para o seu contador chegar para você e falar assim, fulano, peguei aqui seu balancete, né, seu balanço e seu balancete, demonstrações financeiras que contabilidade faz, pode ser feito gerenciamento, enfim, contabilidade também faz. Fechei o primeiro trimestre aqui do ano, tá na mão, tá por ano aqui, que você teve um lucro de 50 mil, teve um lucro de 100 mil, teve um lucro de 100 mil aqui nesse primeiro trimestre. Parabéns, tá? Muito legal. Tá aí, ó, deu o relatório. Aí você vai chegar assim, você vai pensar e falar assim, né? O que não pode acontecer, né? Você chegar e pensar assim, pô, caramba, 100 mil. Vou pegar esses 100 mil, lucrei, deve estar lá na conta, vou pegar esses 100 mil, já sei, vou aumentar aqui a loja, vou fazer a reforma, vou contratar um gerente, contratar um auxiliar disso, vou trocar de carro e vou viajar. 100 mil, tá tranquilo. Fulano, obrigado, vou investir tudo. Tá, onde está o dinheiro? Está no banco? Aí seu contador vai olhar para você assim, uai, como assim? Você ter lucrado 100 mil não quer dizer que tem 100 mil de dinheiro lá, não. O lucro, ele é o quê? Ele é o que sobra entre o que entra e o que sai. Só que é um resultado teórico, ele não é o dinheiro efetivamente. Tá? Se você for olhar a movimentação do caixa, às vezes aquilo que entrou não é efetivamente. Você vendeu, mas não entrou, está parcelado. Você vendeu, mas o cliente não pagou porque teve inadimplência. Você vendeu, mas às vezes você comprou estoque, então o dinheiro está no estoque. Você vendeu e às vezes você investiu, então o dinheiro já gastou esse dinheiro. Tá? Então o lucro é um resultado teórico. Quando você faz a gestão do lucro no regime de caixa, não vou entrar muito nisso aqui, mas tem um regime de caixa e um regime de competência. Quando faz no regime de caixa, fica muito mais próximo do outro. Tá? Mas o que é o caixa? O caixa é o dinheiro, tá? É tangível. Você olha seu saldo de um banco, olha suas aplicações, olha o dinheiro no cofre da empresa, nem existe isso mais, né? Cada vez menos. É isso, é o caixa, né? Isso é o caixa, é o dinheiro, é tangível, exato, você consegue contar e está lá. Tá? Então, caixa e lucro são coisas diferentes. O lucro é um resultado de um período, um resultado de uma competência naquele mês. Quanto a gente gerou de receitas, quanto gerou de despesas, quanto lucramos. Tá, quanto geramos de caixa? Quanto botamos de dinheiro, aumentamos nosso caixa da empresa? Geralmente é diferente. A não ser que você tenha os planos de contas bem casadinhos, acompanha tudo em regime de caixa, enfim, dá para ser mais próximo. Tá? Mas, via de regra, nós vamos priorizar o caixa frente ao lucro. Tá? Principalmente em momentos de crise. O caixa é rei, cash is king, né? Tem um ditado aí, caixa é rei. E aí, né, o que, é que a gente tem que fazer então primeiro, para falar de fluxo de caixa, para você dominar o fluxo de caixa e não ir na direção dessas milhares de empresas que quebram por causa disso. O que nós temos que fazer? Que nós vamos falar o quê? Acho que a internet está travando. Será que é a minha? Acho que não é a minha não, pessoal. Tudo certo aí? Dá um ok aí quem está com, quem tá com o vídeo bom, quem está com a internet boa. Como é que tá aí, pessoal? Bom áudio aí? Bom vídeo? Então vamos lá.
Seguinte, o que tem que fazer primeiro para organizar a casa? Nós vamos botar ordem na casa, tá? Porque para fazer fluxo de caixa, você vai ter um relatório, ou um sistema, ou uma planilha que te mostra a previsão do saldo, que te mostra as previsões de margem, te mostra se você pode investir, se você não pode, te mostra o ponto de equilíbrio da sua empresa, tá? Então, o fluxo de caixa te dá a visão futura, tá, da sua empresa. Só que para chegar nesse nível, a gente precisa organizar muita coisa. Tem que registrar tudo, conciliar tudo, categorizar. E aí começa o trabalho de botar ordem na casa na sua empresa, ordem na casa na gestão financeira. Basicamente, tudo que entra e tudo que sai da empresa precisa ser registrado. Registrado na planilha ou no sistema. Tá? Tudo que entra, pagou uma conta, opa, vamos registrar aqui, dia tal, paguei a conta tal, pronto, saída. Recebido do cliente, opa, entrada, dia tal, paguei a conta, recebemos isso, entrada. Todo dinheiro que entra e sai tem que ser registrado. Tá? Isso é básico. Não só dinheiro, material inclusive, né? De outras formas, mas enfim. E não só registrado também como categorizado. Porque o que são as palavras de ordem na gestão financeira? Eu vou explicar por quê. Registro e categorização. Tudo que acontece tem que ser registrado para que você consiga mensurar, consiga ver o que aconteceu, consiga prever, etc. Consiga saber para onde está indo o dinheiro, como é que estão os custos, enfim. Só que precisa ser categorizado. Por quê? Dezenas de transações ocorrem toda semana, ou todos os meses, ou todos os dias, dependendo da sua operação. Às vezes, em um mês, você vai pagar 1000 contas, fornecedores, enfim, táxi, Uber, frete, logística, não sei o quê, salários, aluguel. Tem empresa que paga 1000, tem empresa que paga muito mais, né, obviamente, mas pequenas empresas, às vezes paga 200, 300, 500 por mês, tá? E o objetivo da gestão financeira, da análise, etc., para chegar no nível de análise, você tem que pegar o relatório e em uma página, em poucas páginas, batendo o olho, você tem que saber tudo o que está acontecendo. Você tem que saber tudo o que está acontecendo, batendo o olho assim. E se tivesse centenas de linhas ali, se você está falando de gestão financeira, você vai pegar o relatório de gestão financeira e está centenas de. Pagou isso, recebeu isso? Você não consegue analisar. Então, uma coisa que você tem que fazer é agrupar coisas semelhantes. Olha, aconteceu 30 registros, 30 saídas de dinheiro desse tipo aqui. Agrupa, bota o valor total e fala do que tipo elas são. Então, você agrupa eventos para que você consiga analisar em uma página, por exemplo, tudo que aconteceu em um determinado período, seja semana, mês, trimestre ou ano. Tá? Então, as palavras de ordem financeira é registrar e categorizar. Categorizar é para quê? Para permitir esse agrupamento. Né? Aí existe uma coisa que chama plano de contas e plano de receitas, que é você olhar para a sua operação, entender o que você gasta, para onde vai os gastos, quais são os custos, as maiores contas, os maiores recebimentos, e definir as categorias. Você fala assim, olha, fulano, do time aqui, nós vamos ter essa categoria, gastos de despesas administrativas, despesas de marketing. Operação, nós temos custos de frete, custos de embalagens. Isso são as contas, as categorias. Essa definição das categorias é o plano de contas. Categorias e subcategorias, às vezes. Tá? Você faz o plano de contas e o plano de receitas. Basicamente, você define as regras do jogo. Né? Se você tem uma planilha de Excel para fazer fluxo de caixa, você faz uma aba lá chamada plano de contas, coloca as categorias, subcategorias, plano de receitas, categorias e subcategorias, e tudo que você for registrar, todas as entradas e saídas que acontecerem, você puxa uma daquelas categorias. Tem que ter um padrão, do tipo, no mês você gastou com uma coisa, você tem que pôr na mesma conta, no outro mês gastou outra coisa, pôr na mesma conta, na mesma categoria. O que isso vai começar a fazer? Uma base de dados. Nós estamos pondo ordem na casa ainda, tá? Provavelmente às vezes você já faz isso. Que bom, né? Eu acho que a empresa não vai muito longe sem fazer isso não, tá? Sendo bem franco. Isso é tesoura, é uma disciplina que chama tesouraria, que é registrar e categorizar tudo com base em padrões. E aí,
começa a registrar tudo, vai formando uma base de dados que você consegue agrupar. No final vai ter datas, né? Você consegue falar assim, pô, esse mês quanto gastamos de cada categoria? Quanto que entrou, quanto que saiu de cada categoria, de subcategoria. Consegue fazer análises. Tem uma coisa importante na gestão financeira também, que chama conciliação. Porque você não dá pra, você vai fazer com a sua gestão financeira ou num sistema ou numa planilha bem robusta e organizada. Só que a movimentação financeira ocorre aonde? No banco. Né? Você vai lá entrar no aplicativo, você vai ver entradas e saídas. Às vezes mais de uma conta. A movimentação financeira ocorre no banco. O processo de conciliação é você ver cada movimentação que aconteceu no banco e vincular com a movimentação que aconteceu na planilha. Do tipo assim, anotei aqui que a gente pagou uma conta de R$ 130 de alguma coisa aqui. Aí no banco foi 132. Assim, opa, calma aí, deixa eu conciliar. Ih, foi isso mesmo, está errado na planilha. Ajusta. Conciliação é o processo de identificar item a item o que está no banco ou o que está no sistema ou na planilha. Alguns sistemas mais robustos, sistemas integrados, tem integração entre o sistema e o banco, né, que faz conciliação automática, enfim, simplifica. Tá? Mas, para a gente botar essa ordem na casa e falar de fluxo de caixa, então você tem que fazer o quê? Registros de tudo que acontece, conciliação de todas as movimentações, categorização de tudo que se registra. E o que você vai precisar para isso? Tá? O que você vai precisar para isso? Ter rotinas, ter um momento de fazer as coisas, porque numa empresa acontece um tanto de coisa, né? Às vezes você tem uma responsável pelo financeiro, ou um responsável pelo financeiro, alguém que te apoia, alguém que é líder, ou alguém que te apoia, ou às vezes é você. E aí, como é que faz? Tem que ter um momento, tá? E rotina tem a ver com toda segunda, tal horário, faço isso. Ih, não consegui fazer segunda, faço terça, mas enfim, ter uma rotina de determinado período, fazer isso, isso e isso, tá? Por isso que muitas não, todas as empresas, à medida que vão crescendo, já não paga conta todo dia mais. Tem dias de pagar as contas, porque aí vira uma coisa, ó, tal dia paga a conta, tal dia concilia. Um dia antes faz o lançamento das notas fiscais das contas que vão ser pagas no dia seguinte, e no outro dia concilia. Na verdade, é com muito mais antecedência, mas as empresas vão definindo rotinas. Não é tipo assim, todo dia, o que eu tenho que pagar aqui? Não. Todas as empresas que crescem passam por essa fase. Se você está aqui comigo e tem mais de 10 colaboradores, tá? Já arrisco dizer que você está passando dessa fase. Senão você vai começar a dar 2 passos para frente, um para trás, 2 para frente e 3 para trás. Tá? Então, uma coisa que tem que ser feita para isso funcionar também, e isso volto a falar aqui, é a separação. Separação financeira entre pessoa física e pessoa jurídica. Separação total de bens. Né? O dono tem que entender que o dinheiro da empresa é da empresa, o dinheiro do dono é do dono. O cartão de crédito é da empresa, o cartão de crédito do dono é do dono. São coisas diferentes. Tem que ter padrões de retirada de dinheiro ali, seja para labore, tá? Com datas e valores fixos, seja distribuição de lucros, se deu lucro em períodos fixos. Tá? Então tem que ter essa separação, por quê? Porque senão fica impossível registrar e categorizar. Virou bagunça. Oi, entrou por aqui, não, isso aqui não conta, enfim, perde o controle. Então essa ordem na casa aqui é o primeiro passo para você dominar o fluxo de caixa da sua empresa e não ir no mesmo caminho dessas empresas, milhares de empresas que quebram por aí. Tá? Botou ordem na casa, estabeleceu uma rotina de registro, conciliação e categorização de tudo que acontece, você começa a ter uma base de dados robusta. Tá? Com essa base de dados robusta, você consegue fazer fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é que um relatório, tá? Que faz uma distribuição organizada do dinheiro no tempo. Ele pega todas aquelas movimentos, todas aquelas bases, aquelas 300 linhas de eventos que aconteceu por mês, 500, 1000, sei lá, organiza ela em categorias, que está no plano de contas, plano de receitas, com mais ou menos detalhes, a depender da análise, e distribui no tempo. É isso. E pode ter uma escala mensal para alguns tipos de planejamento mais de longo prazo. É bom. Semanal, que é assim é um passo além de detalhamento, né? Mas não resolve tudo. E é diária. Tá? A diária, sim, dá a precisão da análise de curto prazo.
Tá? Então, num relatório de fluxo de caixa, você tem lá entradas naquele dia, saídas operacionais, quanto que sobrou da operação, quanto que investiu naquele dia ou mês, quanto que distribuiu, o que foram as saídas não operacionais, empréstimos, né? Basicamente mais e menos, mais e menos. A fluxo de caixa é uma conta de mais e menos em cada dia ou em cada mês, tá certo? E o que você precisa para fazer isso? Precisa das rotinas de registros, como eu falei, precisa de um padrão de lançamento, padrão de categorização, lançar sempre do mesmo jeito na mesma planilha, ou sempre do mesmo jeito no mesmo sistema. E aqui a gente entra numa outra coisa que você precisa de tecnologia. Tá? A gestão financeira precisa de tecnologia. Que é, como eu falei, uma das palavras-chave da gestão financeira é agrupar. E são dezenas, às vezes centenas, às vezes milhares de eventos que acontecem que precisam ser organizados numa visualização, tá, agrupada, para você fazer análise. Então precisa de tecnologia. Felizmente, hoje em dia, todo mundo consegue ter um computador, né? Todo mundo de empresa consegue ter um computador, todo mundo consegue aprender Excel. O Excel é uma ferramenta que te permite fazer ir muito longe na sua empresa só com fluxo de caixa em Excel. Tá? Ainda mais hoje com o advento do Power BI, que é uma ferramenta de dashboard que conecta em Excel, para quem tem um pezinho na tecnologia, faz coisas fantásticas só com isso. Né? E hoje ainda tem sistemas de baixo custo, tipo um Conta Azul da vida, relativamente baixo custo, né? Porque você paga um licenciamento, não compra um sistema mais como antigamente. Com esse mix de soluções, você faz fluxo de caixa bem robusto. Né? Dá para você passar de, meu exemplo aí, dá para passar de 30 milhões de faturamento por ano com o fluxo de caixa feito nessas três ferramentas. Tá? E aí, então você vai precisar de tecnologia, rotinas e acompanhamento. Se você não tem não tem sistema, seu Excel tem que estar bem organizado. Tá? Até te recomendo que você me chame lá no Instagram, que eu tenho um material em Excel que eu posso compartilhar. Acabando essa live, você me chama no Instagram falando que tem interesse na planilha, eu compartilho para já ser um pontapé inicial para você organizar seu fluxo de caixa. Tá bom? E aí, o que o fluxo de caixa vai permitir? O fluxo de caixa ele mostra o caminho do dinheiro na sua empresa. Por exemplo, hoje, na data de hoje, na sua grava, que você está assistindo isso aqui, você tem um saldo de caixa. Se você olhar seus bancos, suas contas no banco, você tem um saldo, tem um valor em dinheiro que está lá. E você tem o quê? Previsões de gastos. Você faz os registros históricos, com base nele você bota a previsão. Então, com base no seu saldo atual e na sua previsão de receitas dos próximos 30 dias, na sua previsão de gastos dos próximos 30 dias, a planilha, o sistema vai calcular quanto de saldo você vai estar daqui a 30 dias. A planilha, ou o sistema, vai te mostrar quanto de saldo você tem a cada dia. Então, olha o que acontece. Com essas previsões, você consegue saber a variação do seu saldo. Você consegue saber qual que é a sua previsão de margem no final de cada mês. Tá? Você consegue saber quanto você tem que vender no mês que vem para você ficar no 0 a 0, para você crescer, né, ponto de equilíbrio. E aí o fluxo de caixa te dá essa visibilidade, essa previsão. Tá? E como a gente falou, você estava dirigindo, se você não tem fluxo de caixa, não olha para o fluxo de caixa, você está dirigindo um carro com olhos vendados. Você está reto na rodovia, vazia, tranquilo, né? Às vezes não vai acontecer nada, mas vem uma curva, algo inesperado, algo imprevisto, algo que mudou na sua operação, às vezes você mudou alguma coisa, investiu, cresceu, tá? Algo inesperado acontece. Começou a fazer um fluxo de caixa, você tirou as vendas. Tirou a venda e está vendo o que está acontecendo. Quanto mais preciso vai ficando isso, quanto mais informações vai tendo, quanto mais você está conseguindo fazer o previsto igual a realizado. Né? O fluxo de caixa tem a ver com você falar assim, olha, estou prevendo essas receitas no mês que vem, prevendo esses gastos no mês que vem, prevendo essas despesas fixas no mês que vem. Aí você tem que realizar igual previsto, né? Porque se acontece um realizado diferente, dá um descasamento. Fala, ó, ia faturar 20 mil, ia faturar 50 mil, faturou 30. Opa, e aí, de onde vai vir o dinheiro? Tá?
Então, você vai acompanhando, equilibrando o previsto e realizado. O que são as rotinas que eu indico? Então, a primeira coisa são as rotinas básicas para registrar e categorizar tudo, conciliar, lançamentos fiscais, enfim. Mas todo início de mês, né, você começa ali no finzinho do mês, no início de mês, você faz um planejamento de receitas daquele mês, com base nas suas metas, com base nas receitas que você vem atingindo mês a mês. Né? A palavra de ordem para fluxo de caixa é ser conservador. Tá? O fluxo de caixa tem que se preparar para cenários conservadores. Você vai falar assim, não, esse mês eu quero faturar o dobro, vou escrever aqui que eu vou faturar o dobro. Não, conservador. Quanto você fatura em média, o que está sendo a previsão, como é que estão as expectativas, qual que é a meta, baliza tudo isso para uma previsão conservadora. Então, no início do mês, qual é a previsão de receitas, qual é a previsão de custo operacional, de cada conta ali no custo operacional, tá? Qual é a previsão de despesas fixas, e despesas fixas ele é mais fácil de acertar, porque é aluguel, é salário, é coisa que não muda tanto mês a mês, e quando muda, contratei uma pessoa, se atualiza lá no planilha. O custo variável, às vezes, ele é ligado às vendas. Então, geralmente é ligado, nem sempre, né? Assim, no curto prazo, nem sempre. Então, você pode por percentuais. Enfim, no início de cada mês, faz a previsão para aquele mês, tá? E define uma previsão de saldo. Fala, ó, começamos o mês com tanto de saldo, vai entrar isso por isso, vai sair isso, e isso, vão fechar o mês com tanto. Bate uma foto ali, você fez o previsto do mês. No final do mês, eu vou falar que não é só no final do mês também, mas calma aí, no final do mês você faz o realizado. Fala, olha, essa conta ficou tanto, ficou bom, ficou dentro, legal. E essa conta teve desvio. Por quê? Registra, identifica, tenta melhorar no próximo mês. Tá? Só que, obviamente, pessoal, você não vai só olhar no início e no fim do mês, não. Você tem que olhar, se você tiver uma estratificação em dias, se o seu Excel tem a visão para recebimento e despesa de cada dia, você vai olhando a sua visão de saldo diário. Por se algum dia você está passando perto do negativo, né, vai que sua empresa não está numa posição de caixa forte, está passando perto do negativo, você tem que agir. Você vê uma coisa acontecendo daqui 15 dias, daqui 60 dias, daqui 3 meses, um cenário negativo, você já age, fala, bom, o que eu preciso fazer para mudar isso? Tá? E que tipo de ação você faz para fluxo de caixa? Né? Você organizou tudo, você vai ter visibilidade do seu saldo diário no curtíssimo prazo e no médio para longo prazo você vai ter a visão mensal. Bom, se está acontecendo algum desvio, margem ficando baixa, saldo ficando negativo, o que é a arte de fazer gestão de fluxo de caixa? É disparar os seguintes tipos de ações. Primeira delas, aumentar recebimentos. Né? Às vezes está olhando, no mês de setembro, com o investimento que a gente fez aqui na loja, que nós estamos pagando um parcelamento lá para a Caixa Econômica Federal de 10 mil por mês, e com isso, e com isso, e com isso, daqui 2 meses, nós vamos ficar negativo. Olha só o que é o fluxo de caixa. Aí você, opa, não vamos não. O que nós temos que fazer para não ficar negativo? Temos que botar mais dinheiro para dentro nesse mês. Legal. O que nós vamos fazer para botar mais dinheiro para dentro nesse mês? Vamos vender mais. Tá bom, vamos fortalecer as vendas. O que a gente precisa fazer para vender mais? Plano de vendas. O que mais? Vamos reduzir contas a receber. Nós temos muito cliente que está com inadimplente, temos muitas contas abertas, muito cliente inadimplente, muito cliente que não está pagando. Vamos fazer uma força de cobrança aqui para a gente receber. Temos muito estoque. Beleza, vamos tentar fazer um giro melhor desse estoque, fazer essas vendas utilizando estoque, tá? Porque aí a gente bota mais dinheiro para dentro nesse mês. E aí você vai disparando ações. Né? A primeira ação que você vai disparar sempre é como é que eu aumento o recebimento naquele período. Para quê? Para conseguir ter um ponto de equilíbrio, para conseguir ficar no ponto positivo. Outra coisa, reduzir pagamentos. Tá? Reduzir pagamentos. Às vezes, você vai fazer um investimento, você fala, olha, eu quero fazer um investimento aqui, vou reformar minha loja, vai me custar 100 mil, vou pagar em 4 parcelas de 25 mil. Antes de assinar o contrato, você colocou lá no seu fluxo de caixa, 4 parcelas de 25 mil. Aí você olhou, mês de setembro, com essa parcela de 25 mil aqui,
vou ficar no negativo, tenho que vender mais, tá bom, vou vender quanto a mais? Acho que isso aqui é possível. E continuo no negativo. Aí o que você faz? Reduz o pagamento. Você negocia parcelas menores. Fala, ó, fulano, avaliei aqui meu planejamento financeiro, então preciso que sejam 6 parcelas iguais aí, né? Sem juros, etc. Negocia, negocia, negocia e tenta reduzir os pagamentos daquele mês. Aí acomodou, você não vai ficar no negativo, tá? Como é que você faz isso? Negociação. As palavras de ordem para reduzir pagamentos é negociação e redução, a busca de eficiência. Às vezes você tem locação de vários carros ali na sua operação. Você fala, avalia e fala, não, posso ficar com menos carros e fazer uma melhor eficiência aqui do uso dos carros, reduzir a despesa do mês que vem. Posso também deixar de pagar o aluguel daquele galpão lá que eu não estou usando, daquele estoque lá, não sei o quê, reduzir despesa. Tem várias coisas, né? Enfim, cada operação é uma operação. Mas você pode reduzir gastos futuros, tá? Age agora para daqui um mês, 2 meses, 3 meses, você está com menos despesa e você vai evitar que fique negativo lá na frente. Tá? Você tá dirigindo um carro agora olhando no GPS, sabendo o que vai acontecer lá na frente e você já consegue ajustando a rota ali para que não chegue naquele destino que você chegaria. Tá? Então, a visão de fluxo de caixa, você vê vários futuros, várias linhas do tempo, né? E você vai buscando ali o tempo que melhor se encaixa. É muito louco isso. Parece aquele filme Presságio, né, do Nicolas Cage, que ele vai lá ver um futuro, volta, ele vai por um caminho, volta, enfim. É isso. Você vai agindo para mudar o caminho que sua empresa está indo. As suas decisões gerenciais de investimentos, de planejamento de vendas, de contratação, passam a ser tomadas com base nisso. Outras duas ações especificamente comuns na gestão dos fluxos de caixa: postergar pagamentos e antecipar recebimentos. Tá? Isso geralmente tem um custo, mas você pode negociar para não ter. Então, por exemplo, você olhou o fluxo de caixa de curto prazo, está ficando numa posição de caixa desconfortável. O que você tenta fazer? Antecipar recebimentos. Tá? Antecipar recebimentos. Às vezes a empresa recebeu dinheiro antes do previsto. Tá certo? E tem diversas formas de fazer isso. Né? Às vezes, se você vende um serviço, você pode negociar com o cliente um cumprimento, um pagamento um percentual em determinado momento. Tá? Se você combinou uma data, falar, vou te cobrar, né, nossa negociação aqui, todo dia 15. Aí você já manda o boleto dia 5, com vencimento no dia 15. Tem gente que já vai pagar, tá? Já paga. Então tem várias coisas que você pode fazer. Algumas vão ter custos. Por exemplo, antecipar recebíveis de cartão de crédito, que muita gente faz, que tem um jurinho, que prejudica a margem. Mas num momento de crise financeira, você tem que priorizar o caixa em detrimento do lucro. Não pode deixar que isso se repita. O problema de fluxo de caixa é uma consequência. Né? Tem alguma coisa na sua operação ali que causa o problema de fluxo de caixa. Esse tipo de remediação que nós estamos falando aqui, antecipar recebimentos e postergar pagamentos, é o espírito da gestão de fluxo de caixa. Diariamente, você tem que estar tentando pagar os fornecedores com mais tempo e tentando receber o cliente com menos tempo. E é um mix, né, gente, de equilibrar expectativas e benefícios e prós e contras. Porque você vai fazer o cliente pagar com menos tempo, o que o cliente mais quer é facilidade de pagar no cartão. Se tirar isso, você vende menos. Mas, ao mesmo tempo, você pode dar incentivos e influenciar para que ele pague à vista, pague no Pix, pague no débito. Pode ser feito isso. Você chega uma rede de farmácia que tem que BH, que chama Araújo, você chega no caixa lá, passa alguma coisa, a pessoa fala assim, no débito? Aí tem gente que vai assim, débito, e passa no débito. Agora você fala assim, no crédito, quer parcelar de 10 vezes, o cliente às vezes, pensando bem, já que você sugeriu, pode ser. Né? Então, assim, é um mix, não é que você vai tirar os pagamentos parcelados, porque isso facilita a venda, é o que todo mundo quer.
mas você pode influenciar e induzir para que ele pague no Pix, à vista, no débito. Você pode criar incentivos, criar campanhas com bônus, com combos para quem paga à vista, ou um crédito de uma vez, que seja. Né? Você pode fazer várias coisas para incentivar. E nos pagamentos, né, o que é geralmente o custo? Você vai comprar alguma coisa de um fornecedor, ele te dá um desconto à vista. Né? Aí você acaba pagando à vista por causa do desconto. Mas o que adianta você às vezes encher seu estoque demais com um desconto de 10%, você comprou à vista um tantão lá para ter esse desconto de 10%, bota no estoque, fica encalhado no estoque, você vai lá ter que dar 30% de desconto para o cliente para despachar. Então, nem sempre comprar muita quantidade à vista com pequeno desconto é o melhor caminho. Às vezes, o giro, a velocidade, você pagando a prazo, uma quantidade menor, vendendo rápido para o cliente, botando dinheiro no caixa, comprando mais, girando com fluxo de caixa positivo, sua empresa consegue crescer mais rápido. O dinheiro fica dentro da empresa. Né? Quando a empresa tem um ciclo financeiro bem curtinho, né? O dinheiro saiu, o dinheiro volta rápido, ou ainda, ciclo financeiro negativo, o dinheiro entra antes de sair, aí é o negócio dos sonhos, né? Aí a empresa gera caixa enquanto cresce. Muitos negócios conseguem isso. Mas o que você tem que fazer com esses fornecedores? Negociar, apresentar benefícios da relação conjunta entre vocês e tentar conseguir o desconto a prazo. Primeiro você negocia o desconto, melhor preço, melhor preço, melhor preço. Dá para chegar nisso, por causa disso, disso, disso. Depois você negocia o prazo. Vai conseguir sempre? Claro que não, mas com muito sim, várias vezes sim, e aí você consegue melhorando a sua condição de fluxo de caixa. O dinheiro demora mais para sair, entra mais rápido, não fica retido no estoque, porque você faz giro de estoque e você começa a melhorar o seu fluxo de caixa, conserta o rombo que tem na sua empresa. Né? Porque uma operação desregulada, a empresa vira um monstro comedor de dinheiro, devorador de dinheiro. Quanto mais dinheiro você bota na empresa, mais ela cresce, mais ela vai sumindo com o dinheiro. Tá? Então, ações: aumentar recebimentos, reduzir pagamentos, postergar pagamentos. Às vezes, numa situação ruim de caixa, está chegando uma data, você está numa situação de ruim de caixa, você tem uma parcela alta para pagar, etc. Renegocia. Liga, manda e-mail, fala: fulano, vou te pedir aqui, por gentileza, algo em nome da nossa parceria. Temos um boleto para a data tal, tive um problema aqui, um imprevisto, um descasamento importante, fluxo de caixa. Você sabe que não é comum, você já conhece essa relação, enfim. Vou precisar que você postergue essa nota aqui para a data tal. Tudo certo? Eu faço no Pix, né? Chegando na data a gente vê, eu faço do jeito que for mais fácil. Enfim. Só que isso tem um custo, né? Dá uma ranhura ali na sua relação com o seu fornecedor, quando você posterga uma nota. Chegou naquela data, você tem que honrar, manter o nome, tá? Manter crédito. Crédito ajuda a fazer a empresa girar. Mas isso acontece, tá? Você posterga os pagamentos, antecipa recebimentos e vai regularizando o caixa ali. Mas só é possível saber que você precisa fazer essas ações quando você tem todas as previsões de receitas e despesas organizadas no tempo. Então você precisa de tecnologia, no mínimo uma planilha, que não tem nada, me manda mensagem no direct lá que eu passo o modelo. Tá certo? E aí o que você faz com esse fluxo de caixa na mão? Né? A partir do momento que você está pilotando esse carro, olhando o GPS, os caminhos que sua empresa pode tomar e agindo ali no curto prazo, você vai garantir o quê? Segurança financeira. Essa previsão do saldo diário e essas ações garante a segurança financeira. Você já garantiu que sem saldo não vai ficar. Por quê? Porque você está conseguindo ver mais à frente e agir enquanto há tempo. E com grandes descasamentos do tipo, não sei o que eu vou fazer, daqui 40 dias eu vou ter que, vou ficar negativo, não vou conseguir, não sei o quê. É hora de buscar crédito, tá? É hora de ir para a praça, buscar crédito com credores, buscar as melhores condições de crédito, obviamente as melhores taxas, os melhores parcelamentos, e entender o que aconteceu na sua operação que te fez chegar nessa situação para corrigir, porque senão você bota esse dinheiro que você pega emprestado lá, ele soma dentro da empresa. Tá? Mas essa é a previsão diária de fluxo de caixa, te dá segurança financeira para agir quando precisa, para salvar a empresa quando precisa e para construir muito caixa se você estiver indo bem. Você vai construir muito caixa, você vai ver as receitas, vai fazer os ajustes, você vai acumulando caixa, vai ficando dinheiro com você, você vai conseguindo planejar investimentos. E aí vem outro
o outro viés dessas análises de fluxo de caixa, que é quando você olha a previsão mensal. Você coloca lá mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro, coloca 12 meses para frente, 24 meses para frente, dependendo do seu tipo de operação, você consegue fazer o planejamento financeiro da sua empresa. Porque é o seguinte, com a previsão de receitas, previsão de custos variáveis, previsão de despesa fixa, você consegue olhar sua previsão de saldo, consegue olhar sua previsão de margem bruta, margem de contribuição, né, números aqui, indicadores financeiros aqui que eu não vou aprofundar hoje, consegue olhar quanto você pode investir, mantendo a saúde financeira de caixa, mantendo um equilíbrio ali de caixa, às vezes, para 6 meses sem vendas, né? Uma posição minimamente confortável. Aí você consegue planejar investimentos, consegue planejar expansão. Você vai tomar uma decisão do tipo, pô, vou investir em tal loja, vou contratar 3 pessoas. Antes de fazer, faz o orçamento, pega o valor, bota na linha de fluxo de caixa, bota na previsão de fluxo de caixa e olha o que vai acontecer nos seus números caso você faça isso. Entendeu, pessoal? Então, isso aí, você botar a ordem na casa, começar a registrar tudo o que acontece, categorizando tudo o que acontece com base em padrões de classificação, chamado plano de contas e plano de receitas, tendo separação total ali do dono do do dinheiro da empresa. Você vai ter uma base de dados histórica, tá? Que a partir dela você consegue fazer previsões. E o fluxo de caixa, a análise de fluxo de caixa, consiste em você fazer uma distribuição organizada do dinheiro no tempo. Vai ter um tanto de mais e muito mais menos, tá? Que vai fazer você entender o caminho do dinheiro dentro da sua empresa. Com base no saldo que você tem hoje, quanto que vai entrar, quanto que vai sair, quanto que vai sobrar ao final de cada dia. Tá? Você faz uma previsão diária para você ter segurança financeira. E em cada mês você faz a previsão mensal para você conseguir fazer planejamentos financeiros. Você precisa, para tudo isso funcionar, você precisa de rotinas, até os dias certos de registrar, o dia certo de analisar, o dia certo de validar, apurar, enfim. Precisa ter um padrão de trabalho, então o plano de contas ajuda, o plano de receitas ajuda, as rotinas ajudam, modelo de relatório ajuda, precisa de tecnologia, né? Porque finanças, você vai ter lá dezenas, centenas, às vezes milhares de eventos que precisam ser organizados de forma precisa e categorizados, agrupados em um relatório de uma página só. Tá? Então, é um sistema ou, no mínimo, um Excel muito bem feito e apurado. Tá? E precisa de acompanhamento. Tem que ter uma pessoa encarregada de olhar esse fluxo de caixa todos os dias. Todos os dias. Tá? 99% dos dias. Enfim, às vezes vai acontecer de não olhar, mas quando você olha todos os dias, você sabe, entende os números. Aí você bate um olho num gráfico, você já sabe que esse aqui é essa conta. Isso aqui é a folha salarial. Ah, esse gráfico aqui é esse recebimento. Enfim, nossa, estou ficando negativo aqui. Ah, é porque falta atualizar isso. Quando você olha todos os dias, só bate o olho, né? Obviamente você não vai aprofundar todos os dias. Bate o olho no saldo, tá? Bate o olho nas previsões. E aí, semanalmente, você faz um previsto realizado. Sentou, radar financeiro, por exemplo, fala, pessoal, e aí? Previsão dos recebimentos da semana eram essas. Quanto a gente recebeu? Opa, foi menos. Plano de ação. Previsto, realizado, plano de ação. Fala dos pontos críticos. Nossa, tem um grande recebimento que está atrasado. O que nós precisamos fazer? Reunião com o cliente, ou alinhamento com o coordenador para vender mais, enfim, ajustar a precificação. Previsto, realizado de custos. Quanto estava previsto, quanto gastamos. E vai fazendo o quê? Garantindo a pulsação ali da gestão financeira, garantindo que a gestão financeira vai lá no vendas e fala assim, é o seguinte, vamos validar essa precificação aqui, vai lá no compras e fala, olha, vamos ajustar a forma de pagamento, vamos colocar prazo nesse momento aqui que a gente precisa preservar a caixa, vamos colocar à vista nesse momento aqui que nós estamos em posição de caixa boa, para você conseguir um desconto, enfim. Né? O financeiro, ele retroalimenta todas as pontas da empresa. Aí você começa a ter visão. Você saiu de um carro que você estava dirigindo na estrada, de novo esse exemplo, com os olhos vendados, correndo o risco de ter uma curva lá na frente, você sair da pista, e tirou a venda,
né? Começou a enxergar a estrada de dia, claro, enxergando longe, botou o GPS, está enxergando lá na frente, vendo múltiplos destinos e você está escolhendo, agindo para que sua empresa vá para um destino mais seguro e de mais crescimento. Então, isso é gestão de fluxo de caixa. Aí, e você não fazer gestão de fluxo de caixa, você vai para a direção aí das milhares de empresas que quebram todos os anos por causa disso. São milhares de empresas, certo? Espero ter contribuído para você fazer uma gestão de fluxo de caixa melhor, para você fazer a sua empresa crescer. Beleza, pessoal? Bora para cima. Vamos que vamos. Até a próxima aula.